Boa noite a todos. Bom, meu nome é Shayla. E este seminário ele buscará versar do contrato administrativo, sua natureza jurídica, características, conceito e, por fim, das cláusulas exorbitantes. Bom, eu vou introduzir o seminário abordando seu conceito, suas normas gerais e sua distinção com o conceito de ato administrativo. Pode passar. Bom, desde muito tempo, a administração pública ela realiza sua atividade material não apenas por meio de atos unilaterais, mas também por acordos celebrados com entidades privadas, buscando a realização de obras, a aquisição de bens ou também a prestação de serviços. Bom, o fundamento constitucional desses contratos celebrados pela administração pública é o mesmo das licitações e é dado pela Constituição, que em seu artigo 37, inciso 21, dispõe que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações seriam contratados mediante processo de licitação pública. Licitação pública é essa que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes. Bom, já o fundamento constitucional das concessões e permissões é dado pelo artigo 175 da Constituição, que dispõe a respeito da incumbência do poder público de realizar a prestação de serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou de permissão de serviço público, sempre através de licitação. Bom, já em relação aos convênios e parcerias público-privadas, há uma certa omissão da Constituição que os não aborda expressamente, sendo eles disciplinados por meio de lei e normativos regulamentares. Bom, o objetivo principal desses contratos realizados pela administração pública seria o de atender às demandas internas da administração pública, que sempre careceu de colaboração de particulares para o fornecimento de bens e serviços. Pode passar para o próximo. Bom, a Constituição, em seu artigo 22, inciso 27, ela confere à União competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas a licitações e contratos administrativos. Bom, e buscando se dar cumprimento a essa determinação constitucional, entenderam que deveriam vigorar dois diplomas legais. O primeiro é relativo a normas gerais aplicável às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, e o segundo sendo aplicável às empresas públicas e sociedade de economia mista. Bom, o objetivo dessa separação seria de conferir às empresas estatais que exploram atividade econômica regras menos rígidas que aquelas que eram previstas pela então vigente, agora revogada Lei 8.666. Bom, no entanto, a lei referida pelo artigo 173, parágrafo 1º, não havia sido aprovada, entendeu-se que todas as entidades e órgãos da administração pública deveriam ser submetidos à Lei 8.666, com algumas exceções, como seria o caso da Petrobras, que deveria seguir regulamento próprio, segundo o entendimento do STF. Buscando se suprir essa lacuna deixada pela lei referida pelo artigo 173, parágrafo 1º, se instituiu em 2016 a Lei 3.303, ou simplesmente a Lei das Estatais, como é denominada, como forma de dispor sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade e de economia mista e de suas subsidiárias. Bom, ainda em relação a isso, esse ano, agora no início de abril, nós tivemos a entrada da Lei 14.133, buscando estabelecer normas gerais acerca dos procedimentos licitatórios e de contratações para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. Pode passar para o próximo. Bom, no que diz respeito à terceirização de atividades pela administração pública, com a entrada dessa nova lei 14.131, ela passou a ser regulamentada por seu artigo 48, que dispõe que poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão ou de entidade, sendo assim vedada a terceirização de atividades fins, que, como dispõe o artigo 37,
inciso 2º da Constituição Federal, deverão ser realizadas por agentes previamente aprovados por concurso público para tal função. Bom, e como dispõe o artigo 121 da nova lei, somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes dessa execução do contrato, estando a administração pública, então, isenta de tais responsabilizações. Pode passar para o próximo. Bom, por fim, vale esclarecer as distinções entre o conceito de contrato administrativo e de ato administrativo. Bom, o conceito de contrato não é expressamente tratado na nova Lei das Licitações, mas em sua Lei 8.666 era disposto com todo e qualquer ajuste, como todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação do vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, não importando a denominação utilizada. Com isso, haveria, então, uma diferença em relação ao conceito de ato administrativo, uma vez que o contrato administrativo apenas se configuraria com a presença do consentimento do interessado, enquanto que o ato administrativo se aperfeiçoaria simplesmente com a manifestação de vontade da administração, não importando, assim, o consentimento do interessado, como seria o caso, por exemplo, da desapropriação, como está aí no slide. Bom, e agora eu vou passar a palavra à minha colega Jennifer, que dará continuidade ao assunto. Boa noite, professor e colegas. Eu vou falar um pouco sobre convênios celebrados pelo poder público. A diferença entre convênio e contrato pode ser reconhecida porque o contrato tem o objetivo de realizar interesses diversos e opostos entre participantes. Por um lado, temos o objeto do contrato, que pode ser serviço, obra ou fornecimento a serem executados, e do outro, a contraprestação correspondente, isto é, o preço que deve ser pago. Já o convênio tem como condição para existir o fato de que seu objeto deve representar o objetivo comum das partes, o qual, uma vez atingido, possa ser usufruído por ambas. Nesse sentido, os princípios da impessoalidade e da moralidade são imprescindíveis na celebração de convênios, da mesma forma como ocorre nos casos de concursos públicos e de licitações para a escolha de empresas a serem contratadas pela administração pública. Ainda sobre isso, esses princípios, com eles cada vez mais firmados no sistema legislativo, é possível que mecanismos objetivos e impessoais sejam instituídos e eles permitem ao poder público escolher a entidade privada com a qual serão firmados os convênios. Pode passar. Durante a década de 1990, o governo federal implantou reformas visando a redefinição do seu papel e da sua participação no projeto produtivo e social. E esse processo foi realizado por meio da privatização de empresas estatais e da transferência de atribuições a entidades não estatais, como no caso das organizações sociais, previstas pela Lei 9.637. Essa forma organizacional foi criada pelo Programa Nacional de Desestatização, PND, e buscou reduzir a participação do Estado na produção voltada para o mercado. Os serviços que são delegados são aqueles que não permitem sua exploração, por exemplo, como atividades lucrativas ou de risco. Já para as atividades empresariais, dentro desse processo de desestatização, o modelo que deve ser seguido é a delegação a particulares por meio de contratos de concessão ou de permissão de serviço público, nos termos do artigo 175 da CF e pela Lei 8.987. Ou, eventualmente, por meio de parcerias público-privadas previstas pela Lei número 11.079. E, por fim, os serviços de utilidade pública podem ser desestatizados dentro do processo de publicização por sua transferência a entidades qualificadas como organização social por meio de contratos de gestão.
No entanto, estes contratos de gestão possuem outro âmbito de aplicação. Nos termos do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, ele pode ser igualmente celebrado entre órgãos ou entidades da administração pública. Isso visando conferir maior autonomia gerencial, financeira e orçamentária para unidades administrativas com a qual venha a ser celebrado. Pode passar. Só podem ser qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, conhecidas como OSCIP, nos termos da Lei 9.790, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma de uma série de 12 finalidades, como, por exemplo, promoção de assistência social ou promoção de voluntariado. Não é possível identificar distinções entre as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. E até mesmo o contrato de gestão firmado com as organizações sociais e o termo de parceria firmado com a OSCIP são muito semelhantes, mas é possível afirmar que o contrato de gestão é mais amplo e envolve todas as atividades das organizações sociais, e o termo de parceria é o instrumento que viabiliza o repasse de dinheiro público a título de colaboração. O termo de parceria também ele se assemelha muito mais ao convênio. As parcerias público-privadas são indicadas para o desenvolvimento de atividades relacionadas à prestação de serviços públicos que requeram a realização de investimento em infraestrutura básica, como, por exemplo, a execução de obras. Já os serviços, se os serviços forem praticados pelo parceiro privado e eles apresentarem viabilidade de exploração, ele deve ser utilizado o sistema de concessões ou de permissões de serviço público. E isso é previsto pela Lei 8.987. Por fim, se os serviços estiverem relacionados a programa na área social, ambiental ou científica, devem ser utilizados os convênios ou termos de parceria ou os contratos de gestão. No caso, vai ser o mais indicado ao caso concreto. Pode passar. Por fim, a distinção entre contratos administrativos e contratos celebrados pelos particulares. Os contratos celebrados pela administração pública se distingue daqueles celebrados pelo âmbito privado, porque estes têm como um dos seus princípios, dos seus principais elementos, a disponibilidade de vontade das partes. Ou seja, no campo do direito privado, as partes têm ampla liberdade de contratar. Já na administração pública, ela é caracterizada pela indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse privado. E é isso, vou passar a palavra para minha colega Letícia. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, a gente precisa observar que a administração pública estabelece 2 tipos de contratos, que podem ser contratos de direito privado da administração ou contratos administrativos. Pode passar. Agora, é imprescindível a gente conseguir diferenciar os contratos de direito privado, celebrados pela administração, dos contratos administrativos. Os contratos de direito privado da administração existe uma horizontalidade entre as partes. A administração e o particular, quando assinam o contrato, estão no mesmo nível de importância. Um exemplo desse tipo de contrato pode ser a locação de um imóvel feito pela administração pública. O contrato vai respeitar a legislação que versa acerca da lei de locação. Portanto, é regido pelo direito privado. Já nos contratos administrativos, existe uma verticalidade vertical entre as partes, porque aqui se visa a supremacia do interesse público. Assim, a administração pública assume um papel de superioridade em relação ao particular, assinar aquele contrato. Logo, esse contrato
regido pelo direito público. Um exemplo de contrato seria a concessão de serviços públicos, seria também quando a gente faz uma licitação e depois da licitação existe o contrato. Contudo, é importante, como a gente vai ver, pode passar o próximo slide, a gente caracterizar os contratos administrativos. No artigo 55 da Lei 8.666, a gente pode ver que nos contratos administrativos, as cláusulas obrigatórias são: o objeto e seus elementos devem estar caracterizados, o regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto, o preço e as condições de pagamento, o prazo de início, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito através do qual ocorrerá as despesas, as garantias oferecidas para assegurar sua execução, os direitos e responsabilidade das partes. Nos casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração, as condições de importação, da taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, a vinculação ao edital de licitação ao termo que o dispensou, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, o foro competente para todas as ações judiciárias que derivarem aquele será a sede da administração. Já no artigo 48 da mesma lei, a gente pode observar as cláusulas exorbitantes, que versam que pode-se modificar os contratos de maneira unilateral para melhor adequar as finalidades e interesse do público, respeitando os direitos do contratado. Rescindi-los unilateralmente nos casos específicos, no inciso 1º do artigo 79 da mesma lei, fiscalizar a execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de falhas de execução contratual. E quando a gente fala a respeito da forma do contrato administrativo, é importante a gente observar os artigos 60, 61 e 62. O primeiro diz que os contratos administrativos são escritos, contudo, eles podem ser verbais quando for de pequena monta, ou seja, o valor não ultrapassa R$ 8.800, aliado com um pronto pagamento. Já o artigo 61 diz que é necessário que tenha a licitação. Contudo, existem situações em que a mesma é dispensada. Não é necessário fazer licitação quando existe a dispensa ou a inexigibilidade. O artigo 62, a gente pode observar que a licitação ela é antecessora do contrato administrativo, mas como podem existir algumas exceções, ocorre a contratação direta. Quando a gente observa a forma do contrato administrativo, a gente observa um formalismo moderado, porque existem flexibilizações na forma que esse contrato é construído. Agora, pode passar. É importante a gente destacar algumas características sobre as cláusulas exorbitantes e a sua importância. Essas são uma forma de assegurar que o poder público irá fazer valer o interesse social. Assim, são responsáveis por criar a verticalização do contrato administrativo, pois, através delas, a administração pública pode fazer e impor sua vontade em detrimento do particular. Isso acontece porque, se o contratado desrespeitar os termos, a administração pública faz valer o interesse social. Se eles tivessem as mesmas garantias, em algum momento, a administração pública poderia deixar de impor a sua vontade. Então, existem alguns princípios, como eu já falei, que asseguram a continuidade do serviço. No caso, são as cláusulas exorbitantes que eu citei anteriormente, e que a Milena irá citar mais para frente. Um exemplo disso é se um serviço público é interrompido. A administração pública tem o poder de fazer uma ocupação provisória ou uma revisão de bens, entre outras
medidas que podem ser tomadas. A seguir, também é importante a gente falar sobre sobre modificações unilaterais contratuais. Essas modificações são realizadas unilateralmente pela administração e pode acontecer alterando algumas coisas do projeto e suas especificações. Em relação à alteração de valor, essa pode acontecer em até 25% para suspensão ou para acréscimo. Contudo, excepcionalmente, quando se trata de reforma de prédios ou equipamentos, o limite de acréscimo vai até 50% do valor. Já a rescisão unilateral, ela é promovida por um ato unilateral da administração, por inadimplência ou por interesse público. Nesse último caso, é possível que o particular entre com ação de indenização. Agora, para finalizar nossa exposição, eu irei passar a palavra para a colega Milena. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Meu nome é Milena e eu vou falar agora sobre a fiscalização da execução do contrato. Bom, para iniciar falando da fiscalização, é importante ressaltar a diferença entre os contratos administrativos e os contratos privados. Os contratos privados, eles são regidos, obviamente, pelo direito privado. E, tomando por base os princípios do direito privado, a gente tem a ideia de que cabe somente às partes verificar se o objeto contratual foi cumprido ou não. Ou seja, a gente tem um foco na obtenção do resultado. Quando a gente fala, então, do âmbito administrativo, nós temos um poder-dever, ou seja, um direito mais um dever da administração de promover a devida fiscalização da execução desse contrato. Porque a administração, ela tem a supremacia do interesse público como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Esse princípio ele tem que estar presente tanto no momento da elaboração da lei, como no momento de execução em concreto pela administração pública. Logo, a administração ela não pode assumir uma posição passiva e aguardar que o contratado cumpra todas as suas obrigações contratuais. A administração deve, então, designar um representante, um agente ou um servidor para promover essa fiscalização. A fiscalização ela vai desde as etapas e fases previstas que foram exemplificadas no contrato, como eventuais falhas ou irregularidades na sua execução. Além de promover essas anotações que são necessárias para uma autoridade aplicar alguma penalidade se houver irregularidade no cumprimento desse contrato, o servidor, se se tratar de uma grande obra de engenharia, por exemplo, além do servidor, a gente tem que ter a contratação de uma empresa especializada para gerir esse contrato. Anteriormente, a gente tinha que o artigo 58, inciso 3 da Lei 8.066, era o artigo que conferia essa prerrogativa da administração de fiscalizar a execução do contrato. Agora a gente tem a lei número 14.133, né, de 2021, onde essa mesma prerrogativa está igualmente disposta no artigo 104, inciso 2. Eu não inseri no slide, mas cabe relembrar aqui uma notícia que foi exposta no jornal do DF sobre um contrato que o GDF fez com uma empresa terceirizada para promoção, né, a elaboração de leitos de UTI em um hospital de campanha. Mas, intencionalmente, o GDF queria leitos de UTI e recebeu leitos de enfermaria. Ainda não se sabe se isso foi um erro na fiscalização do contrato ou se foi um erro no objeto contratado. Bom, agora eu vou falar sobre as outras cláusulas exorbitantes, além das que a Letícia já citou, que estavam expressas no artigo 58 da Lei 8.066. Uma dessas cláusulas é a retenção de créditos e exigência de garantias. Anteriormente, a gente tinha essa previsão no artigo 80 da Lei 8.066, que fala, né, sobre a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Agora, nós temos essa mesma disposição no artigo 139 da Lei 14.133 e continua a mesma situação. Caso a administração perceba alguma irregularidade a essa retenção dos créditos. A exceção de contrato não cumprido, ela se fomenta num princípio do direito civil, né, em matéria de direito contratual, que se trata do seguinte princípio.
Se uma das partes do contrato não cumprir a sua obrigação, a outra parte não tem o direito de exigir também. Bom, mas quando a gente está falando de direito administrativo, se entende que isso não se aplica, já que nós temos o princípio, né, maior, digamos assim, da continuidade do serviço público. Ou seja, o contratado pela administração ele não poderia se opor à administração, caso ela não realizasse o pagamento e tal. Mas, atualmente, né, ainda nós temos a aplicação da 8.066 e nós temos disposto no seu artigo 78, inciso 15, que se a administração realizar, né, um atraso superior a 90 dias, o contratado pode optar pela rescisão ou pela suspensão do contrato. Ou seja, já não pode mais exigir do contratado que ele se permaneça, né, indefinidamente obrigado a cumprir sua parte no contrato, já que ele não está recebendo qualquer pagamento. A anulação do contrato, ela tem seu fundamento legal no artigo 59 da Lei 8.066, e é basicamente, né, a função de que a administração tem de verificando alguma ilegalidade, ela pode decretar a nulidade contratual. Essa declaração de nulidade requer a análise prévia do interesse público, na forma do artigo 147, né, da Lei 14.133, e é isso. Agora, falando sobre os contratos administrativos e as empresas estatais, a gente tem que lembrar que a personalidade de direito privado dessas empresas estatais, que principalmente exploram atividades econômicas, não podem, então, ter a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos, porque isso é uma potestade do direito público, que envolve a administração. Ou seja, isso é incompatível, né, com o direito que rege essas empresas. Com o afastamento, então, dessa Lei 8.066, que anteriormente regia todas as empresas públicas, as empresas estatais, a gente tem a aplicação atual da Lei 13.303 de 2016. E lembrando ainda que, como a Lei 14.133 entrou em vigor esse ano, as leis anteriores ainda são aplicadas no prazo de 2 anos a partir da vigência dessa atual. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.